Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Cayman Coffee. Meu nome é João Vitor e nessa série aqui do Cayman Coffee nós respondemos as dúvidas da nossa audiência e dos nossos clientes e todo mundo que interage conosco lá nas nossas redes sociais. Inclusive, vou deixar aqui embaixo no link da descrição desse vídeo as nossas redes sociais para vocês estarem nos seguindo lá, estarem fazendo suas perguntas, tirando aí as suas dúvidas sobre a Cayman, sobre sistemas fotovoltaicos e sobre como você pode economizar o seu dinheiro para você poder investir aonde realmente importa. E para a gente começar mais esse episódio, temos aqui uma pergunta que nos foi feita que diz o seguinte: com o sistema instalado, o sistema fotovoltaico, meu custo de energia passa a ser zero, ou seja, eu não pago minha conta de luz? E a resposta é que não. Quando você instala um sistema fotovoltaico, você tem a possibilidade de gerar toda a energia que você consome naquele período de tempo. Você tem uma taxa mínima, a gente chama de taxa mínima e é também conhecido como custo de disponibilidade de energia, que é uma taxa que você paga para a concessionária de energia para que ela tenha a disponibilidade de te oferecer o serviço de energia elétrica. E por que isso é preciso? Por que essa taxa existe? Bom, o sistema fotovoltaico é um sistema que funciona com a base da luz do sol, então a gente precisa da luz do sol para gerar energia elétrica. Ele efetivamente não funciona à noite, porque à noite não tem sol, isso é bastante óbvio. Então, à noite, toda a energia que você utiliza na sua casa, quando você toma banho, quando você liga a televisão, quando você liga o ar-condicionado, tudo que você usa de eletricidade à noite, ela é disponível pela sua concessionária de energia. Então, quando você coloca o seu sistema, você abate, você compensa todo o consumo que você tem de energia, mas você tem que pagar essa taxa de disponibilidade para a sua concessionária de energia para que você tenha esse serviço disponível, Inclusive, o próprio sistema, a maioria dos sistemas fotovoltaicos hoje são sistemas que trabalham conectados com a rede da CEMIG. Então, você paga essa taxa de disponibilidade para a concessionária. E ela é regulada pela resolução número 414 de 2010 da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E como que ela funciona? Essa taxa mínima, esse custo de disponibilidade, ele varia de 30 kW para quando a sua instalação ela é monofásica, ou seja, se a sua instalação ela é monofásica, ela só tem uma fase ali no padrão de energia dela, você vai pagar o equivalente a 30 kW do custo de energia. Se for um padrão bifásico, você vai estar pagando aí 50 kW, e se for um padrão trifásico, você vai estar pagando aí 100 kW de energia nessa taxa mínima. Outro componente que pode estar vindo na sua conta de luz quando você coloca o sistema fotovoltaico, além do custo de disponibilidade, é a taxa de iluminação pública, que é o que? Essa taxa de iluminação pública, uma taxa que você paga, que ela vai ser calculada em cima do seu consumo mensal sobre a iluminação pública aí da sua cidade. Cada cidade ela tem uma mecânica diferente de cobrar ou de calcular esses valores aí, e enfim, são esses dois valores que a gente não consegue fugir na nossa conta de luz. Então a gente vai estar sempre pagando essa taxa mínima, essa que é a taxa de custo de disponibilidade de energia, e também a taxa de iluminação pública, beleza? Então, se você consegue colocar um fotovoltaico na sua casa, consegue economizar esse dinheiro, gerar a sua própria energia, você ainda vai estar pagando esses dois valores aí, o que ainda se torna um sistema bastante viável, tá certo? Outra pergunta que nos foi feita aqui concernente aqui uma rotina que a gente tem aqui na Cayman, que a gente sempre posta lá no nosso Instagram, que a pergunta diz o seguinte: o que é o método Cumbuca? Eu não sei se você segue a gente lá no Instagram ou se você acompanha as nossas redes sociais. Toda segunda-feira de manhã nós fazemos uma reunião com toda a equipe, aqui, todos os funcionários, todos os colaboradores, e nessa reunião nós fazemos o que nós chamamos de método Cumbuca. O que acontece nesse método Cumbuca? A gente tem um livro que a gente estuda durante toda a semana, Toda semana a gente lê um capítulo e na segunda-feira é sorteado um dos colaboradores para estar apresentando o que foi feito sobre aquele livro. E o que é importante, Por que a gente faz isso? Por que a gente fala para os nossos colaboradores, a gente incentiva os nossos colaboradores a estar lendo um livro toda semana e estar sempre se atualizando? Porque
Porque nós acreditamos que quando nós desenvolvemos os nossos colaboradores através do estudo, através de pesquisa, através de qualquer outro meio, nós entendemos que esses colaboradores se tornam pessoas melhores. E pessoas melhores vão tratar os nossos clientes também melhores, vão estar trazendo soluções melhores para os nossos clientes e soluções também mais inteligentes. Então, o método Kombuka, né, é uma metodologia que nós utilizamos para desenvolver esses colaboradores, né, dentro também dos valores da Caiman, né, que a gente tem o valor de melhoria contínua, a gente tem também o valor de senso de dono, e a gente acredita fielmente nisso, que quando a gente desenvolve os nossos colaboradores, eles não se tornam melhores colaboradores para a nossa empresa, mas também eles se tornam melhores pessoas para as famílias que eles vão depois do trabalho e melhores cidadãos também para a sociedade que a gente está inserido. Então, o método Kombuka, ele serve exatamente para isso. Inclusive, a gente já leu um livro sobre Desculpability, né, que é um livro que bate bastante na questão cultural brasileira de corrupção, né, traz bastante esse nível de consciência para os nossos colaboradores. A gente já viu aí diversos livros ao longo desse método Kombuka e tenho certeza que nossos colaboradores se tornaram pessoas melhores por estarem frente, né, dessa possibilidade de estar estudando um livro dentro da nossa empresa, beleza? E a última pergunta aqui que a gente tem pergunta bastante técnica, bastante que também quando o cliente já está querendo investir no seu sistema fotovoltaico, é uma pergunta que ele faz bastante, que é o seguinte: microinversor é melhor que inversor? Então, para você entender, né, você que está nos acompanhando aqui, entender o que é um microinversor, o que é um inversor, se um é melhor que o outro, se não é. O microinversor, ele é um equipamento que tem a mesma função do inversor dentro de um sistema de energia fotovoltaica. Ele tem a capacidade de condicionar a energia que é gerada pelas placas para elas serem injetadas na sua casa, para você conseguir utilizar essa energia, né, junto com seus aparelhos domésticos e também junto com o concessionário. E o que existe de diferente, né, entre esses dois equipamentos? O microinversor, ele é um inversor menor, né? O próprio nome já diz, um microinversor. O inversor é um inversor centralizado. Enquanto o microinversor ele consegue atender um número limitado de placas, né? Um menor número de placas, um inversor central ele consegue atender aí dezenas de placas fotovoltaicas. E quais que são, né, aqui para a gente pontuar, as vantagens de um inversor central, um inversor maior? Ele tem, por ser um único equipamento que consegue condicionar vários módulos, ele tem um menor custo e ele também tem uma manutenção mais eficiente. Ou seja, quando esse equipamento precisar de uma manutenção, precisar de um trabalho, a gente precisa ir a um único local, ir lá e verificar o que ele precisa durante essa manutenção. Então a gente não tem que ficar, né, fazendo manutenção de diversos microinversores, que é o que vai acontecer num sistema como microinversor. Dentro do microinversor a gente tem algumas vantagens, que é o quê? O microinversor ele tem uma eficiência maior na geração de energia, ou seja, além dele ter uma eficiência melhor pelo equipamento ser melhor mesmo, ele tem uma tecnologia que a gente chama de traqueamento modular, ou seja, ele consegue tirar de cada módulo a melhor geração possível daquele módulo. Então, quando existe, né, um sombreamento num sistema como microinversor, aquela sombra ela vai estar interferindo somente na onde ela vai estar, né, naqueles módulos, né? Então não vai comprometer toda a geração da usina. Já no sistema com o inversor centralizado, quando a gente tem um sombreamento, ele tende a influenciar mais no sistema e baixar maior a eficiência dessa geração. Então, o microinversor ele é mais eficiente e ele tem também uma garantia estendida. Enquanto os inversores centrais eles têm uma garantia ali de 5 a 7 anos, os microinversores eles têm ali de 12 até 25 anos se a gente contratar a garantia estendida, tá certo? E quais que são as grandes desvantagens aí do inversor centralizado? Ele tem a desvantagem que ele é um único equipamento, ele é um único inversor, né, que vai ter para aquele todo o sistema. Então imagina que a gente tem um sistema com 30 módulos e a gente tem um único inversor para aquele sistema. O que vai acontecer? Se esse equipamento vier a dar algum tipo de problema e precisar de algum tipo de manutenção, enquanto esse equipamento não estiver funcionando completamente, a gente vai estar sem a geração total daquele sistema.
E enquanto isso, né, os microinversores, eles têm microinversores que conseguem normalmente ali, os mais normais, até 4 módulos. Então, no inversor, por exemplo, num sistema com 40 placas, a gente teria 10 microinversores. E quando um desses precisar de manutenção ou tivesse algum tipo de problema, a gente teria ali só um desses microinversores não gerando e todo o restante continuaria gerando ali energia para aquele sistema. E o inversor tem essa questão também da eficiência das placas. Quando a gente tem uma sombra sobre uma fileira de módulos que a gente fala, ela vai estar influenciando negativamente na geração de toda essa fileira dos inversores. E já a desvantagem dos microinversores é que eles, por serem mais equipamentos, por ser um equipamento talvez de uma eficiência melhor, né, de uma tecnologia melhor, eles vão ter um maior custo para a implementação. Então, um sistema, por exemplo, de 40 placas, que a gente tem 10 inversores, vai ser um sistema mais caro, né? Ele vai ser um sistema com investimento inicial maior do que um sistema que tem um inversor centralizado. Ele tem uma manutenção mais difícil por causa da instalação também desse equipamento, né? Ele fica instalado abaixo dos módulos, então se precisar de dar alguma manutenção nesse equipamento, a equipe tem que subir no telhado, tem que retirar alguns módulos para a gente acessar esse equipamento, enquanto o inversor central ele vai estar instalado num local de mais fácil acesso, né? Uma maior facilidade de estar acessando aquele equipamento e estar fazendo a manutenção desse sistema. E também, né, existem algumas linhas, né? E aqui é um assunto que existe bastante divergente, se eu não quero entrar nesse mérito, que os microinversores, por serem instalados abaixo das placas, eles podem estar sofrendo ali algum tipo de superaquecimento, enfim, por causa do local mesmo onde que é instalado. Mas, né, todo microinversor ele é condicionado para trabalhar dentro dessas condições de ambientes aí que a gente já falou aqui. Então, entre microinversor e inversor centralizado, qual é melhor? Quem vai definir isso é exatamente onde que seu sistema vai ser instalado, as condições do seu telhado, se lá tem muita sombra, se lá tem muito recorte. E quem define isso, normalmente, né, é a equipe de engenharia aqui da Caiman, porque ela estuda a sua realidade e a gente vai entregar sempre para você aquela melhor solução com o menor custo possível para que você tenha a sua economia ao longo dos 25 anos. A gente leva em consideração todos esses dados, tudo isso que eu falei para você, essa parte técnica desses equipamentos, e a gente oferece para você essa melhor solução. Existem soluções, por exemplo, que a gente tem uma grande usina que não faz sentido a gente trabalhar com microinversor por causa realmente da estrutura que essa usina vai ser instalada. Enquanto outros modelos que a gente tem que trabalhar com microinversor, porque senão a gente não vai conseguir atingir aquela geração que a gente tanto promete para o nosso cliente, que o nosso foco, né, realmente é atingir essa geração por causa da nossa satisfação, que a gente luta pela satisfação do cliente. Então, né, essas foram as perguntas do Caiman Coffee desse episódio. Se você tem alguma dúvida, se você tem mais pergunta, segue a gente lá nas redes sociais, mande a pergunta, deixe aqui no comentário desse vídeo também a sua pergunta, a sua dúvida. Não esquece de se inscrever no canal, não se esquece também de ativar o sininho para chegar as notificações dos próximos episódios aqui do Caiman Coffee. Então, a gente vai ficando por aqui. Um ótimo cafezinho aí para você.